vem primeiro na tua vida? Seja sincero com você mesmo. O que vem primeiro na tua vida? Porque aquilo que vem primeiro na tua vida governa a tua vida. Então, o que vem primeiro na sua vida? Porque aquilo que vem primeiro se torna prioridade. E prioridade se torna coisas inegociáveis. Tudo que é primeiro na nossa vida não se pode esperar. Então, para você responder para você mesmo, o que vem primeiro na tua vida? E essa pergunta eu vou fazer depois daquilo que Deus colocou no meu coração para me transmitir. O que vem primeiro? Evangelho de Lucas, capítulo 9. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 59 e versículo de número 60. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Verso de número 60. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos, ou enterra os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. O que vem primeiro em tua vida? Mateus vai dizer que é uma grande multidão junto com Jesus. E algumas pessoas ali começaram a dizer que seguiria a Jesus. E as respostas que Jesus vai dando vai desfiando a motivação daquelas pessoas que dizia que queria seguir Jesus. E a Bíblia vai dizer justamente em Mateus que esta pessoa aqui é um discípulo. É um? Então, perceba que Jesus tem grupos de pessoas que está com ele. Primeiro, multidão, primeira classe, multidão, repete comigo, Então, Jesus tinha uma classe, uma grande multidão que seguia ele. Segunda classe que seguia Jesus era os discípulos. Segunda classe. A terceira classe era amigos. A terceira classe era. E a última classe, íntimo. Então Jesus tinha multidão, discípulos, amigos e íntimos. Eu não sei qual classe você é nesta manhã. Aí, amados irmãos, esse rapaz aqui, ele é um discípulo, ele é um? E esse discípulo aqui, ele vai perder uma oportunidade. E oportunidade, irmãos, é algo que eu não sei se você aproveita ou se você perde ou você cede. Por quê? Porque oportunidade não é como o sol, não é como a lua, que todos os dias se faz sobre as nossas vidas. Porque oportunidade talvez
às vezes ela é exclusiva. É aquela única oportunidade e não volta mais. E esse rapaz aqui, ele está perdendo a oportunidade de registrar o teu nome, porque ele foi um anônimo no meio da multidão. Porque se ele tivesse aceitado o convite de Jesus aqui, talvez hoje nós estaríamos falando o nome dele. E o convite, irmão, é o que Jesus fala para todo mundo. Volta o 59 e segue-me. Qual é o convite de Jesus para todos nós? Esse convite, irmão, passa ano, e entra ano, e sai ano, e é o mesmo convite, segue-me. E se fosse você nesta manhã, Jesus dizendo, segue-me, qual seria a sua resposta? Detalhe, pense bem antes de responder. Se Jesus chega e fala, segue-me, qual seria a sua resposta? Por quê? Porque, irmãos, para alguns, foi imediato. Foi instantâneo. Não houve dúvidas. Não houve resistência. Não houve argumento. Para alguns, irmãos, foram instantâneo. Para outros, relutou. E para outros, não foi possível. É interessante que a resposta desse rapaz aqui é Senhor. Qual é a resposta dele? Senhor. Ou seja, ele reconhece que aquele que está convidando, de fato é Senhor. Ele chama Jesus de Senhor. Mas, na sequência ele fala, deixe que primeiro eu vá enterrar meu... Irmão, se a gente não vai esmiuçar, e talvez você já conhece esse texto aqui, se a gente não vai estudar um pouco a cultura, parece que a decisão dele é lógica. Porque um dos mandamentos é honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem nessa terra. Então, aparentemente, irmão, parece uma boa resposta, sim ou não? Parece uma boa justificativa, sim ou não? Mas lembra que eu tenho dito aqui que as suas desculpas servem só para você mesmo? Na época, irmão, existia 2 tipos de sepultamento. Primeiro era literal, era de fato enterrar o pai. Mas tinha uma outra, e é essa outra que nós vamos trabalhar nesta manhã. Deixar de cuidar do meu pai até que ele venha morrer era tipo assim, deixa eu ficar com eles até o fim de tudo. E depois quando eles morrer, quando eu receber a minha herança, e depois de tudo isso, então, eu possa te servir. Olha só. Jesus falou, segue-me. E ele está dizendo assim, linguagem atualizada dos dias de hoje. Senhor, eu até quero te seguir, mas primeiro eu tenho prioridade para resolver a minha vida, porque eu tenho prioridade, eu tenho coisas particulares, eu tenho os meus afazeres, e no fim de tudo, aí sim eu te sirvo. Mas sabe qual é o problema aqui, irmão? É esta palavrinha aqui, ó. Deixa que primeiro. Esse é o grande problema. Quem pensa desta forma,
sempre vai deixar Jesus como plano B. Deixa eu te frustrar. Jesus jamais pode ser plano B na tua vida. Tanto que Jesus vai dizer assim, ó, as pessoas que deixam ele como plano B, não como prioridade, deixa os mortos enterrar os seus mortos. São pessoas que não têm compromissos com o reino. São pessoas, irmãos, que vivem, mas sem propósito. Sabe por quê, irmãos? Repita comigo, por gentileza. Servir Jesus não é apenas uma agenda semanal, porém, uma agenda eterna. O que vem primeiro na tua vida? Irmão, porque estamos vivendo numa época, irmão, que coisas boas acontecem constantemente, a tempo e fora de tempo. Mas tudo isso, irmão, tem roubado, tem gerado distração. E aí nós colocamos as coisas do Senhor para segundo plano. E isso é muito perigoso. E eu vou chegar aqui daqui a pouco, eu não vou ser radical, irmãos. Calma aí. Apocalipse 2, 4. Jesus, ele faz uma alerta para a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, verso 4 diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro... Irmão, vamos lá, o nosso problema não é hermenêutica, o nosso problema é português mesmo, porque, ó, tenho porém contra ti, que... Não, só essa palavra aqui, que... Deixaste aqui, irmão, é opcional, perder acidental. Porque às vezes nós queremos segui-lo, mas nós acabamos deixando-o. E deixar é opcional. E a grande alerta do Espírito Santo para esses últimos dias é: não deixe para depois. Sabe, porque o depois ainda não existe, irmãos. Perder é acidental. Quer ver quem aqui já perdeu dinheiro? Eu comentei aqui que nós perdemos a chave. O chaveiro veio aqui e abriu a porta. E a minha esposa falou, mas... Ela brincou, mas como que Deus permite isso? Aí eu falei para ela... Não, Deus permite sim, sabe por quê? Porque o chaveiro estava orando lá, falando, Senhor, eu quero uma providência, eu quero um trabalho. E aí Deus fez nós perder a chave, irmão. Faz parte. Porque quando você perdeu o dinheiro, alguém achou, irmão, e seu dinheiro foi resposta para alguém. E está tudo bem, assim é a vida, irmão. Mas deixar, irmão, é opcional. E ele está dizendo assim, deixe-me, ou seja, ele está deixando as coisas para depois. Irmão, detalhe, Jesus não está pedindo para você abandonar o seu trabalho, Jesus não está pedindo para você abandonar, não, irmão, não é isso, a sua casa, não, irmão, até porque é bíblico, do suor do teu rosto virá o teu sustento, o teu ganho, não, irmão, não é isso, Jesus não está pedindo, irmão, para você, não, irmão, os dias atualizados são diferentes das épocas, das outras épocas, não, irmão. O que ele está pedindo nesta manhã, irmão, que nada pode estar entre você e ele, nada.
É isto. Porque deixar ele para depois é você ter um coração dividido. Irmão, Jesus não divide nada com ninguém. Você tem mania de dividir Jesus com as coisas, mas Jesus, irmão, não divide nada com ninguém, irmão. Não. Jesus está na ceia ali, a Bíblia diz que Judas pega o cálice, coloca na boca, automaticamente o diabo entra no seu coração e imediatamente Jesus fala: vai e faça o que tem que fazer, depressa. Por quê? Porque Jesus não quer ninguém na mesa, sentado com ele, com o seu coração dividido com as coisas do mundo. Não. Na mesa dele ou é 100% ou não é. 99,9% Jesus não aceita na mesa dele, irmão. O diabo entrou, Jesus olhou e falou assim: pode ir. Vá. Responde para você mesmo. Qual o deixar? Eu primeiro você tem dado para Jesus. Que deixa eu. O que você tem falado? Não, irmão. O que você acha que deixa eu que tem convencido Jesus, irmão? Nos estudos a gente aprende muito. Quer ver? Ofereça algo seu para Jesus que ele não te deu primeiro. Ofereça algo para Deus que ele não te deu primeiro. Eu só tenho os meus pecados para oferecer. Ele fala: não, eu já comprei. Eu já comprei. Aí você quer negociar? Não, deixa. Não. Qual deixa eu primeiro que você tem dado para Jesus? Escuta isto. O que tem sido mais importante e urgente do que o reino de Deus na tua vida? Eu ouvi uma frase recentemente e eu parei e pensei. Queremos tempo, sim ou não? Mas não temos tempos para Ele. Mas queremos passar o tempo da eternidade com Ele. Como? Quem vem primeiro na tua vida? Eu não estou dizendo que você tem que viver 24. Não é isso, irmão, por favor. Porque qual é a diferença, irmão? Para e pensa. Qual é a diferença de um camarada que fica 7 dias no bar, bebendo, gastando dinheiro? Aí ele se converte e vai para a igreja. E fica 7 dias dentro da igreja. Antes ele não tinha tempo para a família. Aí ele vem para a igreja e fica 7 dias dentro da igreja. Tem tempo para a família? Qual é a diferença? Nenhuma. O que Jesus quer para nós, irmão, é disponibilidade de servir, mas sem aquele peso, irmão, que nós aprendemos. Você está entendendo isso? Você consegue entender isso, irmão? Porque, irmão, deixa eu te dizer, eu já disse aqui, volto a dizer. Se você não conseguir vir no culto, mas você pegar a sua família e ir almoçar com ele, passear com ele, tirar um período de lazer com ele, irmão, você está cultuando Deus do mesmo jeito, irmão. Você está preservando e adorando e agradecendo aquilo que Deus te deu. O que te impede hoje, irmão, de ter Ele como primeiro? Sabe por quê? Olha que Jesus disse, irmão, Marcos capítulo 12, verso 30.
Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. O que é primeiro na tua vida? Primeiro, o que é primeiro? O que é primeiro? Jesus nos chama, nos convida, mas o mundo, irmão, vai nos distrair. E irmão, está chegando e já chegou um tempo que nós precisamos decidir o que é primeiro na nossa vida. E deixa eu te dizer, está chegando um tempo que não haverá mais tempo. Buscai o Senhor enquanto ainda pode o achar. Se ainda tem esse espaço, é porque vai chegar uma hora, irmão, que não será mais possível. E nós devemos parar de dizer, depois eu sirvo, depois eu faço. Não, irmãos. Sabe por quê? Olha só que Jesus disse em Mateus 6:33. Mas o que primeiro? Os meus afazeres? Os meus compromissos? Os meus boletos? Os meus sonhos? Buscai primeiro o quê? O que você tem buscado? Deixa eu te dizer, não estou dizendo aqui para você, entenda isso, irmão. Não vai falar, o pastor mandou eu largar. Não é isto, por favor, tenha maturidade, por favor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão Se você ler esse texto, irmão, o pessoal estava preocupado em quem comer, em que beber, em que vestir. Ansiosos, preocupados com seus afazeres. E aí Jesus olha e fala assim: olha para os pássaros. Irmão, quem já viu pássaro com carteira assinada? Alguém já viu pássaro com carteira assinada? E quem o sustenta? Não, pastor, eu me sustento porque eu preciso trabalhar. Tá, e quem te dá fôlego de vida? Quem te dá força, vigor? Ó, respira aí, ó. Respira assim, ó. Quem permite esse ar entrar, esse oxigênio entrar pelos seus pulmões? Para e pensa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então vamos lá. Buscar é uma ação, buscar é uma... Não acontece por acaso, tem que ter prioridade, irmão. Então buscar é uma prioridade. O que você tem buscado em primeiro? Porque quem eu busco primeiro governa a minha vida. Aqui primeiro é prioridade. Primeiro é... Antes de tudo, Ele é primeiro, pois Ele primeiro nos amou, irmão. João vai dizer que primeiramente Ele nos amou. Deixa eu te dizer, Ele não te amou agora. Ele te amou quando nem você acreditava em você mesmo. A única pessoa que acreditou em você, e deixa eu te dizer, isso vai destravar alguém, porque até hoje você não acredita em você mesmo, mas o Eterno acreditou em você, investiu em você, já trouxe livramento sobre você, está te dizendo aqui nesta manhã, se você não se sente amado, primeiramente eu te amei.
Mas ninguém me ama. Então arranca esse versículo fora. Ele te ama. E Paulo diz que o amor dele gera em nós constrangimento. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós sentamos e conversamos e dialogamos com ele, ele não nos acusa, até porque ele já sabe se estamos falando verdade ou não. E quando eu vou falar para ele, Senhor, aquele dia ele vai dizer, não, eu sei. E todas as vezes que o diabo chega lá, diante dele e fala, olha, eu tenho uma acusação contra o teu servo Claudinei. Aí ele vai dizer assim, pode falar, então, ele fez isso. Ele olha e fala, dos seus pecados não lembrarei mais. Ele não lembra. Porque primeiramente ele nos... Então buscar a ação primeiro é prioridade, o reino. E sabe o que é buscar o reino, irmão? Permitir que ele governa a tua vida. O reino é eu me submeter agora ao seu governo. Quando eu busco o reino, eu estou dizendo, Senhor, eu estou submisso ao Senhor, à tua vontade. Porque Jesus disse assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como é. Então, quando eu digo que eu estou buscando o reino, eu estou dizendo, Senhor, governa a minha vida. O que é primeiro? O que é primeiro? E deixa eu te dizer, tudo aquilo que é primeiro na tua e na minha vida que não é Deus, é idolatria. Então tudo aquilo que vem primeiro que não é Deus, é um ídolo. E por isso que é agravante, primeiro eu. Deixa eu apertar só mais um pouquinho. Não existe o depois eu te sirvo. Porque vinde todos. É coletivo, sim ou não? Aquele, pois, que quiser seguir-me. Opa, aquele, pois. Então já é opcional. Aquele, pois, que quer me seguir, negue-se a si. Então não tem, irmão. Não, irmão, deixa eu te dizer. Não, deixa para lá. Deixa para lá. Não, para ele não tem, irmão, o te sirvo depois. O que está entre você e ele? Quer ver? Quando você acorda de manhã, o que é a primeira coisa que você faz? O Gabriel fala, eu abro o oi, pai. Eu abro o oi, pai, claro, né, filho? Mas qual é a primeira coisa que você faz de manhã quando você acorda? Quase 100%. Nem o agradecer, nós agradecemos mais, irmão. Quinta-feira eu fui trabalhar e eu esqueci o celular. Falei, eu preciso tomar Gardenal, esqueci o celular, não estou batendo no meio da cabeça, não. Mas não é que a vida seguiu? Normal? Tinha uma propaganda que o camarada esquecia o celular e ele saía pelado. Alguém lembra dessa propaganda? O camarada saía como pelado, aí ele voltava para dentro de casa, pegava o celular e agora estou vestido. Não estou dizendo que é errado, irmão, usar celular, por favor.
Por favor, né, irmão? Vamos. Quando você precisa tomar uma decisão, quem primeiro você consulta? Então, quando você acorda primeiro, o que você faz? Quando você precisa tomar uma decisão, quem primeiro você consulta? Eu aprendo com Davi aqui, irmãos. Primeira vez que Davi tomou uma decisão, ele quebrou a cara. Quem sabe uma outra hora eu trago com melhor detalhe. Davi, quando ele foi aclamado rei, irmão, ele tinha 100% do povo ao teu favor. Então o orgulho, a vaidade, a soberba de Davi estava lá em cima, irmão. Se Davi dissesse que preto era branco, o povo ia aceitar. E ele tomou a decisão de buscar a arca, irmão. Só que ele consulta os seus conselheiros, mas ele não consulta os levitas. E eram os levitas que tinham que transportar a arca, mas ele consulta os conselheiros, toma a decisão como deveria transportar a arca e só fala para os levitas: nós vamos buscar a arca. E os levitas não vão. No meio do caminho acontece aquela catástrofe. Depois disso, você vai ver Davi sempre consultando a Deus os seus próximos passos. Porque Davi aprendeu que toda decisão ele devia. Por exemplo, ele está lutando contra os filisteus, ele busca Deus, ele consulta Deus e Deus fala: vai, Davi. Aí ele vai. E depois novamente, e outra peleja contra os filisteus, Davi novamente: Senhor, eu posso ir? Deus fala: vai, Davi, Davi vai. Outra vez, outra peleja, Davi poderia nem consultar Deus e ele fala: Senhor, eu vou. Deus fala: não. Porque isso é automático, irmão. Tem coisas que você já consultou Deus e deu certo. E pode estar acontecendo a mesma coisa. E talvez você no automático, não, deu certo uma vez. E Deus está falando: me consulta. Quem está entendendo esta palavra nesta manhã, irmão? Irmão, aqui... Quando você ganha o seu ordenado, você lembra do Senhor? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui não, irmão. Aprenda a entregar as suas primeiras horas para o Senhor, porque o maná caía de manhã. O maná caía Então o povo buscava o maná de manhã. Consagre o seu dia de manhã. Busque o Senhor de manhã. Aprenda a honrar o Senhor com as suas primícias, primeiro ao Senhor. Antes de qualquer decisão, atitude, busque ao Senhor. Porque, irmão, eu já tomei decisões que eu me equivoquei, porque eu já tinha feito, já tinha dado certo, e agora eu falo: não, eu tenho experiência. Irmão, e o Senhor dizer: você é auto-independente? Tá bom, então. Jesus não disse assim, buscai também. Ele disse: buscai primeiro. Irmão, aprenda isso. Quando Deus é primeiro, Ele cuida de tudo. Quando Deus é primeiro, Ele cuida de tudo. Mas quando Ele é segundo, Ele é resto. Irmão, se posiciona e coloca Deus em primeiro lugar, irmão, você vai ver coisas extraordinárias começar a acontecer na tua vida. Eu posso ouvir um amém? Quer ver? Eu gosto de brincar nesse versículo aqui. Essa é uma forma pedagógica de aprender. Se você já aprendeu comigo, amém. Mas se não, vai aprender mais uma vez. Gênesis 1:1, por favor.
Vamos lá, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. O que Deus criou primeiro? Quem sabe fica quieto. O que Deus criou primeiro? O que Deus criou primeiro? Princípio. Fundamento. Sem princípio, sem fundamento, você não chega a lugar nenhum. Sabe por que você está frustrado? Porque ele não é primeiro, porque ele é princípio. Quer ver? João 1:1. Evangelho de João, capítulo 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era? Ele é princípio na sua vida ou não? Quem tem princípio, irmão, tem regras, tem leis, sabe onde quer chegar, não negocia. Se ele é primeiro, irmão, todas as outras coisas, sabe, todas as outras coisas, é o quê? Acrescentado, mas tem a princípio. Então, no princípio Deus criou o céu e a terra. O que ele criou primeiro? Agora fica fácil, nota 10. Quando ele fala primeiro, irmão, ele quer princípio. E o mundo vai te distrair, irmão. E sabe como você vai reagir agora? Como você vai se comportar depois desta palavra? Porque é depois daqui que nós vamos dizer se de fato ele é primeiro ou não, irmão. Mateus 19:30, irmãos. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os... Quem é você nessa classe aqui? Porque talvez você já ficou para trás. E talvez você que está começando agora, me ultrapassa e chega lá na frente. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? O reino de Deus, ele se baseia como é o fim, não é como nós começamos. Irmão, você pode ter um histórico, pode, irmão, mas para Deus, irmão, é o agora. Melhor é o fim. Irmão, no fim não vence quem começou animado e motivado, irmão. No fim vence quem continuou, mesmo nos dias maus, mesmo nos dias de luto, mesmo no dia de angústia, mesmo no dia de aflições, mesmo no meio das lágrimas, mesmo quando tudo parecia que não ia acontecer, mas ele perseverou. E esse é o que vai vencer naquele grande dia, irmãos. Até porque, irmão, o cenário mostra que essas pessoas começou bem. E duas palavras aqui de verdade, irmão, para a gente encerrar. Primeiro ele fala, segue-me. A primeira palavra é, a resposta agora é sua. Aí a segunda é, segue-me e deixe. O que você vai deixar nesta manhã que te impede que ele seja primeiro na tua vida? Não tem como seguir sem deixar. Porque eu compartilhei aqui quarta-feira, irmão, todas as vezes que eu vou para Monte Mor, eu volto de lá, irmão, com uma batalha espiritual.
Porque Montemor eu deixei meus irmãos, deixei uma casa que eu não pagava aluguel, e desde lá eu fui vocacionado para o ministério. E todas as vezes que eu volto lá, irmão, uma batalha espiritual diz: se você estivesse aqui, você estaria muito mais longe na sua vida privada. Você teria casa, você tinha um bom trabalho, provavelmente você estaria ganhando bem mais que você ganha, e você estaria resolvido. Até porque com 43 anos você não tem casa própria, e aqui você teria casa própria. Você não pagava aluguel, você continuaria servindo Deus do mesmo jeito. E todas as vezes que eu vou para lá, irmão, eu volto, a semana é uma batalha, irmão. Só que aí que tá. Não tem como servir sem deixar. Se você quer servir, segui-lo, automaticamente algo você tem que deixar. Quer ver? Se coloca de pé. Um exemplo. Sansão. Ele extravia do caminho, vai até o leão morto. O leão apareceu para Sansão vivo ou morto? Vamos lá? Vivo. Então ele venceu o leão, sim ou não? Só que depois ele voltou. Não volte a lugares que um dia você já triunfou. Ele volta. Ele pega o mel ali e leva para sua casa. Mas se você olha para Sansão, você não detecta que ele começou uma queda. Depois, ele vai e casa com Dalila ali, ele se envolve ali, e ele faz uma festa ali, e o casamento, e ele serve vinho no seu banquete, coisa que ele não podia, e quando você olha para ele, você não detecta que ele tinha caído, porque o aspecto ainda é. Mas quando cortam o seu cabelo e deixa ele cego, você olha para ele e fala: não, ele caiu. Porque toda queda começa aqui dentro primeiro, irmão. Toda distração começa aqui, e aqui dentro, quando nós começamos a quebrar regras, e a gente acha que é normal, daqui a pouco salta para fora e todo mundo vê. Então não tem como segui-lo sem deixar algo. Ainda que esse algo é tudo, nada se compara com tudo que ele ainda tem para a tua vida. Aí ele diz assim: porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Será que ele foi? Tu, porém, coloca aí, Deliane, Lucas 9:60, por favor. Lucas 9. No final. Porém, tu vai e anuncia o reino de... Tu é o quê? Coletivo ou individual? É individual. Então você não pode dizer: eu não vou fazer porque tem quem está fazendo. Não. É pessoal. E tu. Eu nem lembro mais. Eu fugia nessa hora. É isso aí. Eu brinco com o Gabriel que teve lições na escola, irmão, que nós aprendeu só para estudar na NASA. Como a gente não foi para a NASA, não teve utilidade nenhuma. Mas brincadeiras à parte. E tu vá e anuncia. Tu. Feche os teus olhos por um momento. O que vem primeiro na tua vida? O
que você está disposto a deixar hoje pela causa do reino? O orgulho, a soberba, o pecado, não sei. A arrogância, eu não sei. Mas que você possa sair refletindo esta semana, irmão. Eu ouvi uma frase com seus olhos fechados que diz assim: quem é bom de desculpa não é bom em mais em nada. Quando eu ouvi esta frase das primeiras vezes, eu falei: Senhor, eu não sou bom mais em nada. Porque eu sempre dava uma desculpa. Você pode se realizar, você pode ter os teus sonhos, as suas conquistas, e está tudo bem. Mas nada pode ficar entre você e Ele. Nada. Nada. Nada, 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 nada. Talvez Ele te trouxe assim aqui, porque talvez Ele está te observando e está vendo que com as distrações você está se perdendo. Ele não quer te perder. Ah, Senhor, que possamos nos recalcular, nos programar, porque é tudo aquilo que vem primeiro te governa. O que você está disposto a deixar hoje? É você e Ele agora, irmão. É tu. É tu. E o que você está disposto? Talvez você está aqui e você está como esse jovem. Não, Senhor, eu sou muito novo. Deixa eu primeiro resolver a minha vida. E quem sabe no fim. A pergunta é: quem garante que tem esse fim? Que os planos de Deus, irmãos, são maiores que os meus. Os planos dele são bem maiores. Deixe os mortos enterrar os mortos. Um dia Paulo falou assim: há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. E ali Paulo está dizendo de uma sequência. A pessoa ela fica fraca na fé. Esta fraqueza gera dela uma doença. E essa doença gera nela uma morte. Há entre vós fracos, doentes e mortos. São consequências, irmão. Porque se eu não começar a deixar, eu vou me enfraquecendo. Se eu não deixar, eu vou me adoecer. E se eu não deixar, eu me torno morto. Aí Jesus diz: deixa os mortos sepultar os mortos. Fique com esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor?